tudo vence, pois quem se ergue quando se levanta o Rei. Poder do seu nome, nada se compara ao mistério do seu ser. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. Amém. Apocalipse 3, verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo quer nos levar para um lugar sagrado. E é para esse lugar que eu quero que a gente vá hoje. Jonathan Edwards, ele tinha uma visão fascinada da glória de Deus. Ele diz assim, por exemplo, num dos seus escritos: é muitíssimo evidente pelas obras de Deus que o seu conhecimento e poder são infinitos. Sendo assim, infinito em poder e conhecimento, ele também deve ser perfeitamente santo, pois a falta de santidade sempre demonstra algum defeito, alguma cegueira. Onde não há escuridão nem engano, não pode haver falta de santidade. Deus, sendo infinito em poder e conhecimento, deve ser autossuficiente e todo suficiente. Por isso é impossível que ele estivesse sob a tentação de fazer alguma coisa errada, pois não teria uma finalidade em fazê-lo. Portanto, Deus é essencialmente santo e nada é mais impossível do que ocorrer do que ele falhar. Quando finalmente Jonathan disse que os olhos dele se abriram para uma visão gloriosa de Deus, isso foi muito cedo. Ele disse que, apesar de ser criado no meio evangélico, houve um momento em que os seus olhos foram abertos para contemplar a soberania infinita de Deus, que até esse momento o coração dele lutava contra isso, mas quando isso aconteceu, ainda muito cedo em sua vida, ele viu como Deus era soberano, autossuficiente em si mesmo, e também era suficiente para todas as criaturas, para ser a razão de ser de todas as criaturas, infinito em santidade. Portanto, Deus era perfeitamente glorioso, ou seja, ele era infinitamente belo e com infinitas perfeições que nós poderíamos contemplar e ser suficiente para nos extasiar durante toda a eternidade. Então, as motivações de Deus nunca são por necessidade. Ele, sendo esse ser, como foi descrito aqui, ele não tem deficiências a suprir ao fazer nada. Então, tudo que Deus faz é pela paixão, para mostrar a sua glória. E nós sabemos que Cristo é o resplendor da glória do Pai. Ele faz tudo para mostrar isso, e não por qualquer tipo de necessidade. Então, o nosso maior privilégio é nos conformar àquilo que é o propósito de Deus ao criar todas as coisas. Imaginem todo o universo, todas as coisas que existem nos céus e na terra, foram criadas para mostrar a glória de Deus, e toda a história que nós conhecemos, ela acontece para, por fim, mostrar a multiforme sabedoria de Deus. E toda a história da redenção que nós celebramos em Cristo, ou seja, toda a aliança eterna, visa refletir o valor da glória de Deus, que deve fazer com que a cada dia nós venhamos a pensar, sentir e fazer tudo para estar de acordo com esse propósito eterno, ou seja, que Deus seja glorificado, que Deus seja visto como glorioso. Então, Jonathan Edwards, ele continua dizendo: tudo aquilo que é mencionado nas Escrituras como a finalidade última das obras de Deus está incluído em uma única frase: a glória de Deus.
o esplendor brilha sobre e na criatura e é refletido de volta para a luminária. Os raios de glória vêm de Deus, são algo de Deus e são reintegrados de volta à sua origem, assim que a totalidade é de Deus e em Deus e para Deus, e Deus é o começo, meio e fim neste caso. Então essa é a essência da visão fascinada do maior teólogo, não é, da história da igreja. Ele tinha essa visão bíblica, enchendo, saturando ele sobre todas as coisas. Deus é o princípio, meio e fim de todas as coisas. E se isso é verdade, não é? Se nada do que existe sem essa finalidade, e se nada que subsiste a não ser em Deus, e se tudo que existe tem uma razão de ser por causa de Deus, você não pode entender nada à parte de Deus. Você não pode entender nada, porque como tudo foi criado para Ele, e por causa dEle, quando você separa qualquer coisa do universo de Deus, você já não tem como entender essa coisa. Você vê como é trágico nós pensarmos, por exemplo, sobre a alma humana, como ela pode ser entendida de uma maneira, como o humanismo secular faz, quando na alma humana foi feito para a glória de Deus, e você tenta exatamente divorciar totalmente ela de Deus, e tentar entendê-la. É totalmente absurdo, porque você deixa de fora, ao tentar entender qualquer coisa sem Deus, a realidade mais importante do universo, e a razão por causa daquilo ali existe, todas as coisas. E hoje nós mal podemos começar a sentir o quanto nós nos tornamos ignorantes a respeito de Deus. Isso se reflete em todas as coisas que compõem a nossa vida diante de Deus. Então, uma visão fascinada da glória de Deus, por exemplo, que Jonathan Edwards possuía, é a maior necessidade da igreja. E se nós não partilharmos dessa visão, nós vamos nos unir ao mundo. Se nós não partilharmos de maneira consciente dessa visão de que Deus é a finalidade de todas as coisas e a razão pela qual Ele criou o universo, nós vamos nos juntar não ao objetivo de Deus para a existência do universo. Então a nossa vida vai ser um desperdício e nós seremos opositores do Criador, quer nós nos declaremos cristãos ou não. Então, como eu disse, aquele versículo que a gente leu, ele nos leva para o coração disso. Nada pode ser entendido sem essa visão grandiosa da glória de Deus. Em João 17, de 1 a 5, e depois o verso 24, nós temos meditado sobre oração. Eu acho que quase todas as pessoas que falam sobre oração nos nossos dias, nós já falamos o quê? 4, 5, 6, 7, sei lá, sermões sobre oração nos últimos 2 meses. Mas mesmo as pessoas que mais falam comigo sobre oração e orar mais, têm uma visão que não está em consonância com o que a oração é, porque isso caracteriza a nossa geração por causa dessa visão pequena da glória de Deus e da razão pela qual todas as coisas existem, inclusive a oração. Então aqui nesse texto, como eu disse, o capítulo de João, de 13 ao 17, é um dos momentos mais incríveis da história do mundo. É a noite de quinta-feira que Jesus vai fazer o maior discurso do mundo, as 2 maiores orações do mundo, e ele começa assim, quando ele vai começar a orar, no capítulo 17, nós temos estudado muito a oração que ele ensinou, mas aqui Jesus está orando, ele diz, depois disso, depois de ter pregado para eles, depois de tudo que tinha acontecido, não é? Ali, diz assim, depois disso, de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que tu lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Esse é o início da oração, essa é uma grande oração,
ela tem muitas coisas para nos ensinar. Nós só queremos tirar alguns princípios. No versículo 24, já lá perto do fim da oração, ele diz: Pai, quero que os que tu me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então você vê que essa oração é tudo sobre glória, tudo sobre a glória de Deus. E você vê, é tudo sobre aquilo que Jonathan Edwards estava dizendo. Essa oração é a oração mais longa de Jesus que você tem acesso. É penetrar na maior intimidade da Trindade que é possível. Porque você vai ver o Filho orando ao Pai da maneira mais longa. Você pode, a oração que nós chamamos de oração do Senhor, que é o Pai Nosso, nós podemos chamar aquilo de oração dos discípulos, porque aquilo é Jesus ensinando os discípulos a orar, nos ensinando. Agora aqui não, essa é a oração do Senhor propriamente dita, e ela é longa, né? 26 versos, é a mais longa expressão do coração do Filho para o Pai na intimidade, e esse é o melhor exemplo do que Jesus realmente orava em sua vida, o foco da sua oração, o centro da sua oração. Então nós queremos olhar para chegarmos no ponto onde aquele versículo de Apocalipse aponta para nós. Por que orar? Pelo que nós devemos orar? Como nós devemos orar? É sobre isso que esse texto nos aponta inicialmente, apesar de haver riquezas enormes. Ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Essa é uma expressão comum de Jesus, né? Minha hora ainda não chegou, ou tempo, né? Meu tempo ainda não chegou. No Evangelho de João, isso acontece várias vezes, não é? Minha hora ainda não chegou. E tem um momento que ele diz: ao se aproximar da sua hora, ele mostrou na sua face a firme determinação de ir para Jerusalém e morrer. Sempre que fala isso, a minha hora não chegou, ele está falando sobre a sua morte. A razão pela qual ele veio ao mundo é por causa de uma hora, por causa desse instante. Ele não veio aqui primariamente como um mestre para nos ensinar a ser salvos. Isso seria impossível. Para ser um exemplo, isso seria impossível. Jesus podia viver aquela vida perfeita e todos nós estaríamos perdidos, porque ninguém pode simplesmente seguir o seu exemplo. O homem precisa ser regenerado, o homem precisa ter seus pecados expiados e propiciados, e ele veio aqui morrer primariamente. E é o que ele está dizendo aqui, é bastante simples. Ele está dizendo o seguinte: Pai, a hora da minha morte chegou para me te glorificar, e eu quero que tu sejas glorificado. Agora é a hora de eu te glorificar através da minha morte. Eu te glorifiquei vivendo uma vida perfeita, para que essa vida seja atribuída, seja imputada àqueles que tu me deste. Você vê que ele falou a dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste. Ele viveu essa vida perfeita, mas agora está dizendo: chegou a hora de eu te glorificar através da minha morte. Então ele está dizendo: envia agora então a morte com a qual eu hei de glorificar o teu nome. Isso revela o porquê Jesus ora, em contraste em porquê na maior parte das vezes as pessoas oram. Ele sabe exatamente que essa é a hora, e ele sabe exatamente o que vai acontecer. Nós temos a tendência a orar quando as coisas estão em dúvida, a orar mais. Quando as dúvidas terminam, há a tendência das pessoas ou estarem felizes ou desanimadas, mas aí orar menos. É assim, se eu dissesse para vocês: vai acontecer amanhã tal coisa, vai acontecer X amanhã, e absolutamente, definitivamente isso vai acontecer, porque Deus quer que seja assim, nada pode alterar isso, isso vai acontecer. Por isso eu quero que você ore sobre isso. A maior parte das pessoas diz assim: orar para quê? Se isso vai acontecer, se isso é absolutamente o que Deus quer que aconteça, se não tem como isso não acontecer, por que eu vou orar? Não há nenhuma razão para orar. Mas Jesus, ele trata um evento que ele conhece desde a eternidade, que vai acontecer. Agora chegou a hora de acontecer, não há como não acontecer. Então ele quer orar a respeito disso.
Você vê, a única coisa que faz diminuir o nosso desejo de orar, de maneira geral, das pessoas, aumenta o desejo dele de orar. Há algo diferente sobre oração, não é? Se nós soubermos o que vai acontecer definitivamente, se foi a solução do que nós queríamos, nós ficamos animados. Vai acontecer isso amanhã? Ah, que bom. Mas se nós soubermos que é o contrário, então nós ficamos desanimados. Nós normalmente oramos mais quando está naquela coisa que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, até que aconteça. Então por que isso acontece? Eu estava vendo alguém dizer que preside uma ONG e tem que fazer pedidos, não aqui no Brasil, porque a ONG no Brasil, ONG é organização não governamental, mas todas as ONGs do Brasil quase que vivem do dinheiro público, o que é um absurdo, não é? A organização é não governamental exatamente para ela não depender e não viver do nosso imposto, mas na verdade no Brasil a uma par das ONGs é só uma maneira de ganhar dinheiro do governo, mas em outros lugares não. Então ele estava preenchendo vários formulários para diretores de grandes empresas. Ele tem que fazer isso todo ano para aquela ONG funcionar. Ele precisa de doação desses escritórios, não é? que dirige essas grandes empresas, diretores financeiros. E ele disse que cada empresa tem os seus tipos de formulários, mas eles são muito complexos e muito completos. Eles querem saber tudo, porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora, né? Saber o que a ONG fez no último ano, como é que foi, quais são os resultados, qual a área que ela atua. Ele diz que tem que preencher todas aquelas coisas muito detalhadamente para várias empresas, mas ele tem que fazer, porque ele diz que é a única maneira dessas empresas liberarem e darem dinheiro para aquela causa. Então imagine se a pessoa está juntando, completando esses formulários sem fim, com todas aquelas cláusulas minuciosas, e ele recebe o telefonema do diretor de uma empresa dessa e diz: olha, eu queria ir falar contigo, eu queria conversar contigo. Você diz: ah, tá ótimo, né? Não é o padrão, não é? Você normalmente preenche os formulários lá, as empresas definem, então o dinheiro é liberado, mas eu quero ir aí, eu quero ir na cidade, eu quero jantar, eu quero almoçar contigo. Você não mandou aquele formulário para aquela pessoa ir vir almoçar contigo, ou jantar contigo. Tu quer $1 milhão, você não quer jantar, não é essa a ideia. Você diz: ah, bom, não é? E é sobre isso que Jesus está nos mostrando aqui, esse contraste, a gente orar e mandar relatórios, mandar ofícios para pedir coisas a quem nós achamos que tem condição de preencher as necessidades que nós identificamos em nossas vidas, ou como uma ONG identificou na sociedade uma determinada necessidade na sociedade e acha que essas grandes empresas podem suprir o dinheiro para eu fazer aquelas coisas que eu acho serem necessárias. Esse é um modelo de oração. Quando eu estava lendo sobre aquela pessoa dizendo como ela preenchia tudo aquilo para conseguir recursos, eu estava pensando, é assim que a maior parte das pessoas oram. Elas preenchem relatórios, elas às vezes são até minuciosas, não é? Mas tudo que elas querem é aquela liberação. Esse é o nosso modelo de oração básico: preencher formulários para mandar, não para um empresário milionário, uma grande empresa, para mandar para quem nós achamos que tem recursos infinitos, Deus. Então nós oramos quando nós queremos alguma coisa, nós oramos quando estamos em dúvida do que vai acontecer e do que não vai acontecer. Oramos quando não temos certeza se vamos conseguir alguma coisa, se algum projeto nosso vai dar certo ou não, porque nós só queremos obter essas coisas. Nós oramos a Deus para que Ele de alguma maneira se conforme à nossa agenda, como aquela ONG está querendo que aquela grande empresa se conforme à agenda que ela tem e seja o financiador daquele projeto. Nós oramos para nos certificar de que
de que Deus sabe exatamente o que está acontecendo em nossos corações, como aqueles formulários eram tão completos, para que aquela ONG soubesse exatamente o que está acontecendo, qual é o problema, qual é a necessidade e liberasse recurso. Jesus ora por motivos totalmente opostos. Jesus ora não para conformar Deus à sua agenda, mas para conformar o seu coração à agenda de Deus a qualquer custo. Ele está dizendo: agora chegou a hora de eu morrer para te glorificar no mundo. Então deixe algumas coisas paradoxais. Nós oramos entre a oração comum da nossa geração e a oração bíblica. Nós oramos para Deus nos dar coisas, Jesus orava para encontrar Deus nas coisas. Nós queremos que Deus nos dê coisas. Jesus queria encontrar Deus nas coisas. Eu vou morrer. Como Deus pode ser glorificado nisso? Eu recebi esse dinheiro. Como Deus pode ser glorificado? Eu estou com saúde. Como Deus pode ser glorificado com a minha saúde? Eu estou doente. Que procedimento pode glorificar Deus nessa situação? Jesus orava para saber como encontrar Deus em todas as coisas. Mesmo na hora mais escura, que nenhum ser humano, nenhum de nós vai experimentar, não é? Estarmos debaixo do peso de toda a ira, de todos os redimidos. Ele está ali diante do Pai, querendo saber como o Pai pode ser sumamente glorificado nessa hora. Então qualquer coisa que aconteça com Jesus, ele diz: eu quero te glorificar nisso. Eu quero saber e estar em comunhão contigo nisso. Note que eu quero andar contigo e servir a ti e chegar mais perto de ti através disso. Como isso me aproxima mais de ti, para revelar mais de ti, a tua glória ser mais expressa. Essa glória que nós vimos Jonathan Edwards de maneira apaixonada expressar. Essa é a razão pela qual Jesus ora. Você vê como é diferente, nunca é para obter coisas, mas com essa coisa, como eu posso te glorificar? A nossa compreensão de oração é como mandar formulários por correio. Então, quando alguém diz: olha, em vez de eu mandar o dinheiro, eu quero ir aí e almoçar contigo, o diretor da empresa. Aí ele vem. Aí você vai almoçar com ele, ao jantar, e ele janta, nunca fala sobre o $1 milhão que você pediu. E fala assim: na verdade eu não vou te dar $1 milhão, mas eu queria te conhecer. Eu queria que a gente tivesse esse momento aqui de conhecimento. Você vai pensar: que perda de tempo, não é? Minha expectativa é que esse cara viesse aqui com aquele dinheiro para que aqueles projetos para a sociedade funcionassem. E agora ele vem aqui e quer jantar comigo. Quer que a gente bata um papo, quer me conhecer mais, mas não vai ter dinheiro. É inútil. Eu estou perdendo o meu tempo. Então, em Apocalipse 3:20, como nós começamos, João está nos apontando isso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Esse é um dos textos mais violentados da história, sabe? Principalmente no nosso tempo. Isso normalmente porque as pessoas abandonaram as verdades bíblicas sobre regeneração, sabe, o poder da graça de Deus, e as pessoas usam esse texto de maneira evangelística. Deus está batendo na tua porta, não é? Mas esse texto, não é? Essa é uma das razões pelas quais a igreja está no estado que está. Esse uso é completamente descompromissado com a palavra de Deus. O texto é para uma igreja. O texto não tem nenhuma relação com conversão, com chamar as pessoas a crer em Cristo. Não tem nenhuma relação com isso. Mas de maneira enorme esse texto é usado assim. É você violentar a palavra de Deus para dizer o que você quer e desprezar o que a palavra de Deus diz. Isso é para uma igreja, né, que ele está dizendo. E ele está usando uma metáfora. Quem está falando é Cristo.
aquelas cartas que foram mandadas às igrejas. Essa é a carta de Laodiceia, e essa é a metáfora, é uma metáfora. Nosso coração não tem porta, não é? E nem Jesus bate na porta, é uma metáfora. E o que ele está falando sobre o que essa metáfora, que ele está falando para uma igreja, não tem nenhuma relação sobre tudo aquilo que foi associado durante tanto tempo com esse texto. Jesus batendo a porta, querendo entrar no coração do pecador, e ele está dizendo: eu estou à porta, eu quero ter comunhão com você, eu quero jantar contigo, cear contigo, você cear comigo e eu cear contigo. Eu quero que a gente tenha esse momento de intimidade e comunhão, em que você me conheça mais, em que se aprofunde. Eu quero que você sinta o poder do meu amor, eu quero que você veja algo da minha glória, da minha santidade. É sobre isso que ele está falando para uma igreja que perdeu essa comunhão ao pensar que era rica, não tendo nada, não é? Ao perder os referenciais espirituais da vida. Então, o que é abrir a porta? O que é essa metáfora? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre oração. É isso. Essa é a metáfora que Jesus usa para a oração. Essa é a razão pela qual, quando Jesus vê algo tão horrível quanto a morte que ele vai viver, ele começa a orar, sabendo que é totalmente o propósito, não tem nenhuma relação com a dúvida sobre o que vai acontecer, mas porque essa é a razão da oração. Sabe, no Éden, na variação do dia, tinha aquele momento em que Deus está sempre, não é? E Adão vivia na presença de Deus, mas havia esse momento de cear contigo e tu cear comigo, até que um dia algo da criação substituiu o Criador no coração de Adão. Então, o propósito, para Cristo, o propósito da oração é abrir o coração para Deus, é cear com Deus, é poder contemplar intimamente, como você ceia com alguém, quando você janta com alguém, almoça com alguém, experimentar essa interação, essa intimidade. Esse é o propósito. Chegar mais próximo, conhecer mais, contemplar mais de perto, ouvir. Se o meu propósito não é obter algo de Deus, e por isso nós falamos sobre a ONG, se o diretor financeiro diz: olha, eu não tenho nenhum dinheiro para você, mas eu quero almoçar contigo, você vai pensar: o que há de bom nisso? Que propósito há nisso? Por que esse não vai surtir nenhum efeito? Porque essa é a ideia que nós temos de oração. É por isso que as pessoas sempre, que elas estão precisando de algo, elas pensam mais em oração, em orar mais. E quando não, pensam em orar menos. Ou então, quando as dúvidas cessam, ou as coisas ficaram melhores, e ela pode orar menos. Ou então, quando ela já sabe, o médico diz: essa que vai acontecer isso, não tem jeito. Aí essa pessoa se desanima para orar, a sua vida espiritual emborca, porque ela tem essa ideia lá dos formulários do cara da ONG sobre oração, e isso domina as pessoas, mesmo quando elas estão pensando em coisas, porque mesmo quando elas estão pensando em coisas assim, olha, não, porque o mundo tem que ser abalado, porque é o evangelho, mas você vê, elas pensam em oração sempre em termos de como Deus vai patrocinar algo que eu estou achando importante ser feito. Uma das coisas, quando você estuda o livro de Salmos, é sempre a menção de estar no Monte Santo de Deus. Isso se repete várias vezes. Na vida de Jesus, acontece várias vezes de Jesus ir para um monte orar, se afastar das coisas. Isso se repete tanto, não é uma coisa ordinária, e nem é algo que é o que nos ensina algo importante sobre oração, e não é algo que está falando sobre um lugar físico. Então, muitas das vezes, a Bíblia diz que no meio da noite, ele acordava cedo, enquanto os discípulos estavam dormindo, e ia para o monte.
Ele fez isso no final da multiplicação dos pães, no monte que a transfiguração. Lucas 6 diz que ele subiu a um monte e orou a noite toda antes de anunciar quem seriam os seus discípulos. Você vai ver que isso se repete. Qual é o negócio aqui? Né? Qual o significado? Qual a imagem da montanha em relação à oração, a nossa vida de oração? Eu amo montanha. Já disse isso várias vezes. Eu prefiro muito mais estar na montanha do que estar na praia, do que o mar. Então eu gosto de montanhas. Quando você está na montanha, e quando você lê a Bíblia, e porque essa figura aparece sempre como uma metáfora de algo importante para nós, é que, em primeiro lugar, a montanha é um lugar de segurança. Naqueles dias, todas as fortalezas eram feitas em montanhas. Mesmo Jerusalém na montanha. E Sião, não é? Porque as fortalezas se achava uma montanha, e se você conseguisse uma montanha adequada e criasse uma fortaleza, aquilo virava quase que algo inexpugnável. Se lá tivesse água, difícil de tomar, difícil de falar de segurança. Quem tinha uma montanha fortificada estava seguro dentro da sua fortaleza. Se não fosse numa montanha, estava exposto, mas a montanha cria, não é, o ambiente adequado para você estar totalmente seguro. Em segundo lugar, a montanha é um lugar de clareza. Quando você sobe uma montanha, quase sempre que você sobe uma montanha, tem os mirantes, né? E os mirantes deixam você olhar, ter uma visão vasta do caminho que você fez, da estrada que você subiu, da cidade que está próxima, e de repente você vê tudo, você começa a ter clareza. Lá o caminho que nós fizemos, foi por ali que nós descemos, olha aquilo que o rio está fazendo, você começa a ter clareza. Em terceiro lugar, as montanhas são as montanhas de Deus, não é? Há algo de majestoso nas montanhas. Há pouco tempo eu vi um filme, Everest. Eu já disse aqui que eu cheguei à conclusão que eu nunca quero subir o Everest vendo o filme, porque há uma majestade assim. Os homens são totalmente frágeis, e os mais importantes alpinistas, mais bem equipados, com toda a nossa tecnologia, morrem aos montes. Há uma majestade, mas a paisagem é linda. Então você, quando está numa montanha, não assim, uma mais segura, você fica emocionado com o que você vê, você fica espantado, você fica maravilhado. É grande, é enorme, você se sente pequeno. Essa é a razão pela qual Jesus fala sobre oração como estar sobre uma montanha, porque é isso que acontece espiritualmente na verdadeira oração. O propósito da oração é obter clareza sobre os propósitos de Deus, sobre o que Deus quer fazer. É para obter segurança ao ter clareza daquilo que Deus quer, e é para ver a majestade de Deus, para ficar espantado, para ver um ó na nossa vida. Nossas vidas precisam estar cheias dessas palavras que são só uma expressão de espanto. É por isso que Paulo, por exemplo, quando ele está olhando para a montanha do plano de Deus em Romanos, ele começa assim: ó profundidade das riquezas. Você vê, ele está no alto do monte do plano de Deus. O que ele pode fazer no alto dessa montanha? Cheio de clareza, de conhecimento. Ele só pode ficar espantado. Então ele começa a dizer: ó, esse ó contém todo o espanto de contemplar a glória de Deus. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então o propósito da oração é emocionante para os nossos corações, é ter todos os nossos sentidos cheios da beleza infinita de Deus. É por isso que Jonathan Edwards está daquele jeito, escrevendo daquela forma, arrebatado. É por isso que com 20 anos de idade ele já tinha escrito a maior parte das suas resoluções. Ele está totalmente espantado com a grandeza de Deus. A minha pergunta é isso que você busca quando ora todo dia? É por isso que você ora? Quando você ora,
essa é a coisa que te impulsiona. Você vê que se essa resposta for verdadeira, for verdade, for isso que te impulsiona, não existe razão nenhuma para um dia você não estar inclinado a orar. E como essa coisa de que quando você está cheio de problemas você quer orar mais, é uma evidência oposta. E quando você já sabe algo, como Jesus já sabia, eu vou morrer, então há um desânimo, eu não vou orar. Ou então, eu não sei o que vai acontecer, eu oro, mas se eu souber que vai estar tudo certo, eu já relaxo. Você vê como essa mentalidade é a mentalidade do cara da ONG, preenchendo formulários para os empresários ricos que podem patrocinar a sua agenda. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo não é como a maior parte daquilo que nós orando, não é como a maior parte daquilo que nós chamamos de oração hoje. Nós oramos quando estamos em apuros, nós oramos quando as coisas vão mal, nós oramos quando estamos em dúvida sobre o que vai acontecer, assim que a gente já sabe. Aí, quando nós estamos com problemas, em dúvida, nós oramos como um louco, mas essa oração não é oração. Nós oramos como um louco e pensamos das pessoas orarem como um louco e achamos que quando pensamos, mesmo quando nós não estamos cheios de problemas, quase sempre quando as pessoas falam, nós precisamos orar mais, a igreja precisa orar mais, pode ver, ela vai ter uma agenda. Ela vai dizer, por quê? Por causa disso, por causa daquilo, porque tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Ela tem uma agenda. Ela está preenchendo o formulário. Mas Jesus Cristo, ele estava sempre no controle, e ele sempre sabia o que estava por vir, e ele quer orar todo o tempo. E era constantemente orando, a noite toda orando. Por quê? Porque a oração é a abertura do coração para cear com Deus. Toda a miséria da igreja de Laodiceia, apesar de eles serem ricos, terem um grande coisas acontecendo na visão deles, que eles são pobres, cegos, miseráveis, é porque eles não tinham essa visão, não havia essa abertura de oração. Por isso Jesus disse que eu estou à porta e bato, vocês não têm ceado comigo. A vida espiritual de vocês é lamentável. Em suma, nós vemos oração como medicina. Jesus via como pão. Você vê a diferença? Você precisa de médico, você gosta muito de médico, de hospital, graças a Deus existe hospital, mas tomara que eu não precise. Não é assim? Graças a Deus tem antibiótico, injeção, operação do coração. Graças a Deus vivemos numa época que tem tudo isso, mas Deus queira que eu viva a vida inteira sem precisar. Para a maior parte das pessoas, oração é medicina. É bom, é maravilhoso, mas só se eu estiver em apuros. Mas para Jesus oração é pão. Você come todo dia. É pão, é alimento, é sobremesa, é água, é café, é Coca-Cola, sabe? Oração para ele é pão, não é medicina. Nós gostamos de haver remédio para pressão, diabetes, mas nós pensamos, tomara que eu nunca precise tomar nada disso, porque eu não quero ter diabetes, nem pressão alta, quero ser saudável. Para nós oração é medicina, mas para Jesus era pão, era comida. Ou no máximo você vê oração como um suplemento vitamínico. Você não gosta, vou tomar agora aqueles comprimidos de suplemento vitamínico, vitamina D, depois vou pegar um pouquinho de sol, vou tomar um pouco de cálcio, não é? Mas você não fala, que beleza, bota no prato, que maravilha. Não, se eu não precisar, eu não tomo, mas não vai dizer que eu estou com anemia, ou então, por causa da minha idade, os ossos estão ficando fracos, vou ter que tomar. Eu queria ter uma saúde que não precisasse disso. Para muitas pessoas, oração é um suplemento vitamínico, sabe, de A a Z, essa coisa assim que engloba tudo. Só quando ele está assim, não é pão. Então nós oramos quando sentimos que de alguma forma tudo está dando errado, ou quando nós estragamos tudo. Jesus ora o tempo todo. Você vê como para nós é difícil pensarmos, Paulo dizer orar sem cessar, porque nós pensamos, será que alguém precisa de orar sem cessar? Então primeiro vemos o propósito da oração, é estar aberto, é cear com Deus. Não é aquele texto, não está falando sobre ser regenerado, está falando com a igreja, está falando, é isso, é jantar junto, é ter intimidade, é conhecer, é admirar, é estar amando, é gostar de estar ali.
Agora, como nós podemos ter isso então? E esse é um ponto que você vê claramente nesse capítulo que nós começamos a ler. Se você ler o capítulo inteiro de João 17, você vai ver que Jesus vai falar sobre algumas coisas necessárias. Ele vai orar pelos seus discípulos, pelos 12, por nós, aqueles que hão de crer. E ele vai pedir por nossa unidade, pedir para que a gente seja santificado na verdade, que Deus nos proteja nesse mundo, todas essas coisas visando a nossa santidade, visando a glória de Deus no seu povo. Mas nada disso é primordial, nem essas coisas, nem isso que você vê, ele está pedindo por coisas essenciais na nossa vida como povo de Deus. Mas o que ele ora, o que é primordial, ele olha por glória. Essa é a motivação. Essa é a motivação central. Ele está dizendo para o Pai, por um lado, ninguém pode glorificar o Pai como Jesus está fazendo aqui. Há uma aplicação só para ele, né? Ele está dizendo, estou pronto, faça-me o Salvador do mundo através da morte. Salve todos aqueles que tu me deste na eternidade. É assim que ele comece, para que tu sejas glorificado. Eu estou pronto para te glorificar através da minha morte e o resgate de todos aqueles que tu me deste. Estou pronto para morrer. Eu estou procurando por isso. Ele mostrou a determinação de ir para Jerusalém. Nenhum de nós é salvador do mundo. Esse é um dos problemas da vida de muitas pessoas. Eles acham realmente que eles são salvadores. E eles ficam incomodados porque eles não são. Esse é um peso que eu nunca carrego. Eu quero viver para a glória de Deus, ter comunhão com Deus, ser obediente a Deus e morrer. Não tem nada em mim de salvador do mundo, salvador de Campo Grande, salvador do Rio de Janeiro, de tal maneira que eu posso todo dia viver para Deus e dormir em paz. E não dormir achando que o mundo não foi salvo por mim naquele dia, ou a cidade. Assim, no sentido primário, nós não podemos orar pelo que Jesus orou, mas no sentido geral, absolutamente deve ser o foco da nossa oração. Porque o que Jesus está fazendo é o modelo de todas as grandes orações. Você pode dizer assim, mas isso é Jesus que está orando. Não, mas todas as grandes orações da Bíblia têm o mesmo modelo. Isso sempre é primário. Nunca se começa pedindo a Deus, nós não estamos falando nem por pão, comida, dinheiro, não estamos falando disso. Mas nunca começa pedindo a Deus capacidade, poder, força. Não, nem essas coisas que você acharia mais espiritual e poderiam ocupar. É sempre uma oração por glória. Por exemplo, Efésios tem 2 orações do apóstolo Paulo incríveis, no capítulo 1 e no capítulo 3. 2 orações maravilhosas, que dá uma profunda meditação para nós sobre a oração que nós vamos fazer hoje. Ele está orando pelos cristãos em Éfeso. Eles estão sendo perseguidos, eles estão numa cultura hostil, grande parte deles são escravos, grande parte deles, do ponto de vista do mundo, estão vivendo uma vida miserável pela perseguição que ele sofre. E quando ele está orando por essas pessoas, ele não ora por proteção, ele não ora pela alteração da circunstância daquelas pessoas, ele não está orando por poder e nem por crescimento. Sobre o que ele está orando? Ele diz assim, por essa razão, desde que eu ouvi falar da vossa fé, falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Vocês são alvo das minhas orações. Eu peço a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Você vê sobre o que ele está orando, para que vocês o conheçam, para que vocês vejam a sua glória. Eu quero que o Espírito Santo abra o coração de vocês, a mente de vocês. É por glória que ele está orando. É pela mesma razão daquilo que Jesus está orando. Eu olho para o coração de vocês, sejam iluminados, para conhecer as riquezas gloriosas que ele tem para vocês. Ou seja, as riquezas da sua glória. No 3, capítulo 3, ele ora, para que vocês sejam preenchidos com toda a plenitude de Deus. Ele diz assim: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo, no homem interior do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que ele ceie com vocês e vocês com ele, como nós lemos em Apocalipse. E oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, e possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se você voltar para o Velho Testamento, é a mesma coisa. As grandes orações são sempre por glória. Essa é sempre a coisa primária. A oração de Jesus só é o modelo perfeito de todas essas orações. Por exemplo, se você for voltar lá no Antigo Testamento, Deus se aproxima de Moisés no Sinai, e ele está orando. Ele é um homem cheio de necessidades, ele é líder de uma nação inteira sem uma terra ainda, e essas pessoas são sem teto. Sabe, você ser líder de pessoas sem teto é o que ele é. Elas precisam de pão, elas precisam de água, elas precisam de orientação, de sabedoria, elas precisam de todo tipo de ajuda, para as coisas mais básicas da vida. Eles precisam de unidade, precisam de paz, precisam ter todos uma visão de caminharem juntos no propósito de Deus, precisa de um monte de coisa. Mas sobre o que ele ora, em Êxodo 33:18, mostre-me a tua glória. A oração primariamente sempre é sobre glória, é o mesmo que Jesus. Nós podemos ficar olhando as orações, mas não é o propósito hoje. Essa é a principal coisa. Toda oração deve ser motivada por isso. Sabe aquele encanto que nós vimos em Jonathan Edwards sobre a glória de Deus, a razão pela qual ele criou o mundo? Então, você não pode entender nada quando você separa algo de Deus, porque você não pode ver a razão. Mesmo algo como oração, nós temos separado de Deus, da razão pela qual ele criou o mundo. Então, em 2 Coríntios 3, há um verso, não é, que tem várias traduções. E 2 Coríntios 3:18, e uma eu acho melhor, a outra não muito melhor. As pessoas sempre, eu falo isso, perguntam sobre as versões, qual versão da Bíblia você usa? Eu uso um monte assim, porque a questão de muitas versões é porque as palavras que estão no original são difíceis de você colocar numa outra língua. Então está todo mundo lutando com o seu próprio, com o vocabulário da sua língua. É por isso que elas são um pouco diferentes, e alguns acertam mais, alguns acertam menos. Aqui, por exemplo, diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa é uma versão, você vê? Foi uma boa tentativa. Uma outra versão diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor. Mas naquela outra não falou assim, falou: contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Aqui colocou com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor. A razão é que a palavra é difícil mesmo, mas aqui as pessoas acertaram mais quando colocaram o espelho, porque a palavra que está sendo usada é uma palavra interessante. Fala sobre você, a maneira com que você se olha no espelho. Normalmente você não pode olhar para as pessoas como você olha você mesmo no espelho, porque as pessoas vão logo te perguntar: o que foi? Não é? Se você olhar para a pessoa que está ao seu lado e começar a olhar, a pessoa vai dizer assim: o que foi? Não é? E quando você se olha no espelho, você se olha com atenção, né? Você está querendo ver as coisas e corrigir os probleminhas, sabe? Você quer ver o cabelo, você quer ver se tem caspa na roupa, você quer
há uma atenção, não é um olhar assim, como você olha para as pessoas normalmente. Se você olhar para pessoas assim, se for um homem olhar para uma mulher assim, vai acabar, não é, sendo visto como um maníaco, sei lá, olhando, o que esse cara está olhando. Mas não importa, qualquer pessoa que esteja te olhando assim muito, você não pode fazer isso, mas você se olha assim no espelho, com uma atenção que você não olha para outros lugares. Então, é isso aqui que ele está falando, está se debruçado com cuidado, assim, a palavra que ele vai usar no original é a mesma palavra que vem a nossa palavra poros. Os poros são pequenos, para você ver os poros, você está olhando com muita atenção, você está olhando para obter os detalhes. Paulo diz, olhe assim para Cristo, dessa maneira, olhe para a sua glória, contemple a glória de Cristo dessa forma, é assim que nós somos transformados, de um grau de glória para outro grau de glória. Então você vê que o Evangelho não fala para você como é que nós crescemos. O Evangelho não é como a religião que nasce no coração do homem, que diz, olha, você quer crescer em humildade? Então tenha cuidado com todos os seus pensamentos orgulhosos, fique com muito cuidado com eles, porque você é capaz de, se tiver muito cuidado com os pensamentos orgulhosos, você vê, não vai funcionar. Ou então você quer crescer em coragem, é melhor você encher se livrar dos pensamentos de covardia e começar a pensar que você pode ser corajoso, pensar em ações corajosas. Você pode, e assim vai. Mas não é assim sobre o Evangelho, apesar de ser muito Evangelho, ser só humanismo, autoajuda, psicologia, é totalmente diferente do Evangelho. O Evangelho diz, eu quero que você olhe para a glória de Cristo, para a glória. O que significa? Que você não tem olhado para a glória de Deus, não tem ceado com Ele, não tem olhado como num espelho, não tem olhado. Você acredita que Deus é amoroso, você acredita que Deus é sábio, você acredita que Ele é santo, mas você não está contemplando a glória dessas coisas. Entende? Você diz com sinceridade que você crê. A glória, o tipo de coisa que Paulo está falando é estar fascinado, é ser agarrado. Significa enxergar as belezas naquilo que você está vendo, as excelências. Então a melhor palavra para glória, se nós fôssemos traduzir do original, é algo que tem peso, é peso. Tem um livro, um sermão famoso de Jesus que diz um peso de glória, porque é isso que a palavra quer dizer, é algo que exerce peso. Você vê como é difícil traduzir as palavras para dar o sentido original. Então você pode dizer, eu creio que Deus é sábio, eu creio que Deus é amor, Deus é maravilhoso. Eu creio, se você não acredita, você está fora de qualquer possibilidade de orar, mas você está dizendo, eu creio nisso. Agora você só está vendo a glória à medida que isso exerce um peso sobre você, porque é isso que glória quer dizer. E é isso que esses momentos, basicamente a oração deve produzir, contemplar Cristo, cear com Ele, até que essas coisas tenham peso. Então quando você diz assim, eu creio que Deus é totalmente sábio, mas está ansioso, você está glorificando alguma coisa, mas que não é a sabedoria de Deus. Porque o que está gerando mais peso para você é aquele temor, não essa. Tu diz que Ele é todo sábio. Se você visse a glória disso, isso ia exercer um peso, e aquela outra coisa não ia exercer um peso. Você ia glorificar Deus na sua sabedoria em paz. É por isso que Paulo diz que você cresce de um grau de glória para outro grau de glória. Cada vez você sente mais o peso da realidade. Você não só diz, Deus é sábio. Qual é o peso que isso tem na sua vida? É isso que é contemplar a glória. Isso tem um peso, aquilo ali me assustaria, me deixaria ansioso. Mas agora eu conheço a sabedoria de Deus, infinita. Isso tem um peso sobre mim, tão grande, que aquilo lá não me afeta. É isso que é contemplar a glória. Se eu estou preocupado, apesar de conhecer e de crer na sabedoria de Deus, ou no seu amor, o problema é que esse amor e essa sabedoria não exercem um peso sobre mim, eu não contemplo a glória desses atributos de Deus. Você não sente o peso dele, o poder dele, você não vê de fato a glória.
O que significa ver a glória? É exatamente o peso que essas coisas têm em nossas vidas. Então você pode pensar assim, mas isso tudo é muito misterioso. Mas não. Deixa eu dar um exemplo. No tempo que nós temos. Eu gosto de ler biografias, não é? Enfim, eu estava lendo uma biografia sobre uma atriz, eu tinha lido um artigo que alguém escreveu a respeito, e uma atriz que eu, apesar de ver filmes antigos e tal, não conhecia, e o nome dela é Louise Rainer, e ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 Oscars consecutivos, 36 e 37, não é? E ela viveu a beça, ela nasceu em 1910 e morreu em 2014, ela morreu com 104 anos, ela era alemã, mas tinha cidadania americana, e ela foi a primeira atriz a ganhar 2 vezes consecutivas o Oscar, ou seja, 2 anos consecutivos. Para tu ter ideia, só 3 pessoas depois dela conseguiram isso. Uma delas é Tom Hanks, né, mais conhecida. A gente podia falar Catherine Hepburn, mas é lá nos anos 60, Space Tracy, mas é nos anos 70, mas Tom Hanks todo mundo conhece. Só esses 4 atores conseguiram, atores e atrizes, ganhar 2 Oscars seguidos. Ela conseguiu, ela foi a primeira, e ela foi a pessoa que ganhou o Oscar que mais viveu, 104 anos. E ela era contratada da MGM, não é? E então, ela sumiu. A pessoa que ganhou vários Oscars, a pessoa que ganhou 2 Oscars consecutivos, a primeira, quase ninguém conseguiu. E ela sumiu, desapareceu. Quando você ouve falar nela, Louise Rainer, mesmo quem gosta de filmes assim, antigos, ela sumiu, desapareceu. 9, porque quando ela ganhou esses Oscars, ela tinha 20 e poucos anos, na década de 30. Então, ela some. Então, ela tinha um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, né, que é um dos maiores estúdios até hoje, nos Estados Unidos, e ela, na mansão dela, ficava pessoas como Greta Garbo, Joan Crawford. Então, você vê, ela estava ali com pessoas que, até hoje você ouve falar Greta Garbo, que ganhou menos coisa, mas é conhecida. E ela começou então a fazer esses filmes, ganhar Oscars, e naquela época, se você tinha um contrato com um estúdio, você ainda era muito mais preso. Hoje os contratos também são bem, prendem bastante, mas naquela época ainda era mais ainda. Você não tinha nenhuma possibilidade de trabalhar em outro estúdio, havia ali poucos grandes estúdios, não é? E tudo era muito fechado, mas ela começou a dizer, olha, esse papel aí eu não quero fazer, aquele papel ali eu não faço, não, eu só quero fazer um papel que vai me melhorar como atriz. E ele começou a ter problema. Essa é a razão porque você conhece Greta Garbo e não conhece ela, porque Greta Garbo não fazia isso. Todos os filmes que a MGM queria que ela fizesse, ela fazia. Não é? Estava sob contrato, mas não ela. Então, Louis Mayer, que era um dos chefões da Metro-Goldwyn-Mayer, né, um dos donos na época, chamou ela e disse, olha só, você vai fazer os filmes como a gente quer. E você vai fazer. E ela já tinha ganhado 2 Oscars, era essa pessoa assim. Você vai fazer exatamente como a gente quiser. Porque se você não fizer, da mesma maneira que a gente fez você, a gente destrói você. A gente destrói você. Nós estamos cansados de você, essa coisa artística, disso que não é bom, aquilo não, você vai ter que fazer o que a gente quiser. E ela respondeu para ele assim, olha, vocês podem destruir a minha carreira de atriz, mas você não pode fazer nada a mim. Não pode fazer nada. Essa tua ameaça não tem nenhum poder. Vocês podem destruir a minha carreira, mas só isso. Vocês não vão fazer nada de mal a mim. Você vê, ela está dizendo o seguinte, isso não tem o peso na minha vida, eu não glorifico essa carreira, ela não tem o peso, glória quer dizer peso, não tem peso, você não vai acabar com a minha vida, nem acabar com a minha, não, você não pode fazer isso, porque você não me deu a minha vida, nem a razão para me viver. Você vê, a carreira dela não tinha peso, ela não dava glória àquela carreira que outras pessoas dariam,
Eu não sei se ela era cristã ou não, mas você vê, essa é um exemplo, infelizmente muitos cristãos não agiriam assim, né? Mas é um exemplo daquilo que é a realidade do que é glorificar algo. É aquilo que é tão importante, que tem um peso para nós, que exerce um peso sobre nós. Por exemplo, por que as pessoas ficam desanimadas? Às vezes há uma epidemia de desânimo. Porque alguém não me ama, aquela pessoa não me ama, aquela pessoa não me ama como... Você vê, essa pessoa deu um peso àquele amor de algum ser humano, não importa que tipo de relação tem mais glória, ele glorifica aquele amor, mais do que Deus. O amor, ele diz, eu creio que Deus me ama, mas esse amor não tem peso, ele nunca viu a glória do amor de Deus. Você vê o que Paulo está falando? Eu oro para que vocês vejam a largura, a profundidade do amor de Cristo, porque se vocês verem a glória desse amor, ele vai ter um peso sobre a vida de vocês, que nada que acontecer sobre isso vai abalar vocês. Mas sabe por que perder aquele amor, ou aquele amor está deixando sua vida desanimada assim, inútil para Deus? Porque você glorifica aquilo. Você glorificar algo, não é dizer, olha, glória a Deus, eu glorifico a Deus. Não é isso, é sentir o peso dessa beleza infinita de Deus, que em comparação às outras coisas não têm peso na sua vida. Você glorifica aquilo que tem esse peso. Então, se você está preocupado com dinheiro, mas acredita na graça de Deus, no poder de Deus, na santidade de Deus, mas você está disposto para ganhar dinheiro, fazer coisas que desonram a Deus, você glorifica o dinheiro. Você diz, ele tem mais peso, ele tem um peso de glória na minha vida, eu vejo a glória, ele exerce um peso sobre mim. A sabedoria, o poder, a beleza de Deus não exerce. As amizades que eu tenho no mundo que desonram Deus, quando eu estou em comunhão com algo que desonra a Deus, aquilo tem um peso, eu não posso perder isso, porque tem um peso. Você pode dizer que você acredita que Deus é seu melhor amigo, mas não tem peso, você vê? Não tem glória. A palavra é destituída de glória. Isso que gerou aquela igreja lá de Laodiceia. A oração, ela fala sobre você estar, como Paulo está dizendo, olhando como você olha para um espelho com aquela tensão nos poros, olhando para essas belezas de Deus, de tal maneira que ela exerce um peso sobre você. Você não fala só que você acredita que Deus te ama, esse amor nunca vai ser destruído. Nenhum problema com qualquer tipo de amor no mundo te tira, como aquela atriz pode dizer, Louise, vocês não vão destruir a minha vida, você não pode, porque essa carreira não tem esse peso que vocês imaginam. Você com essa ameaça achou que eu ia ficar desesperada? Você está totalmente enganado. Agora, muitas pessoas ficariam desesperadas, a minha carreira vai embora, eu não vou ser mais famosa, daqui a um tempo eu que fui a primeira a ganhar 2 Oscars consecutivos, ninguém vai lembrar de mim. Ela disse, isso não tem peso, você não pode, a tua ameaça não pode fazer nada. Isso que é glorificar a Deus, é quando as coisas, as belezas de Deus exercem sobre a sua vida um peso. Você não fala só, Deus é totalmente sábio, aquilo exerce um peso na sua vida, que você então não está ansioso com a direção que Deus está dando na sua história. Agora, se você está ansioso, é óbvio que outras coisas têm um peso maior, você está glorificando outras coisas. É por isso que você pode passar a semana glorificando um monte de coisa. Para glorificar algo, você não precisa dizer, glorificado seja o seu nome, não é isso. Você vê, Louise, ela não dava um peso, não glorificava a sua carreira, mas outras pessoas glorificavam. Greta Garbo é conhecida porque ela glorificava, ela estava disposta a fazer coisas, contanto que a carreira fosse mantida. Como você não está disposto a abrir mão de perder coisas, ou então quando perde, está arrasado, porque aquelas coisas têm um peso, você glorifica elas. Paulo diz, você não pode crescer. Então cuidado com frases vazias. Eu acredito no amor de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus. A questão é, você está glorificando Deus, e você só pode glorificar ao gastar tempo em abrir a porta e cear com Ele e Ele contigo. Não é porque você quer alguma coisa, você quer contemplar essas coisas. Todos os nossos fracassos, todos os nossos problemas tem a ver com o que nós estávamos dizendo para Deus, você não está certo, isso não podia estar acontecendo na minha vida. Todos os nossos situações assim tem a ver com nós estarmos glorificando algo no lugar de Deus.
Está dizendo, não basta, eu tenho o seu amor, Cristo é maravilhoso, mas eu perdi o amor dessa pessoa, eu estou arrasado, eu não tenho mais vida. Você não responde como a Louise Heine respondeu, você acha que isso ia destruir a minha vida? Isso não tem o peso que você imagina. Aquilo que tem um peso enorme na minha vida não pode ser tirado de mim. Então, se eu conhecer o amor de Cristo, como Paulo estava orando, a largura, a altura, a profundidade, é isso que vai acontecer. Quando você não consegue lidar com alguma coisa, porque você está tão preocupado, ou tão ressentido, é sempre porque você não deu peso, não sente o peso da graça e da misericórdia de Deus. É porque você não sente o peso da glória, da sabedoria de Deus. Você pode acreditar nessas coisas, você pode até ver, mas não exerce um peso sobre você. O Espírito Santo não sobrecarregou o seu coração com um peso de glória sobre o amor de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre as belezas de Deus. É sobre isso que estamos falando quando falamos a respeito de oração. Jesus disse que esse é o propósito da oração. Paulo disse, esse é o propósito da oração, é estar lá, estar contemplando essa beleza, até que elas exerçam um peso de glória na sua vida, que vai te transformando de um grau de glória para outro grau de glória. Cada vez vai tendo um peso maior essas coisas, e há outras coisas no mundo menos. Você vê, esse é o segredo de todo o crescimento espiritual, é por isso que ele está ligado à vida de oração. Não é a oração, em primeiro lugar, um e-mail que nós mandamos porque nós temos necessidades. Em outras palavras, a orar sobre circunstâncias, medos, desânimos, na maioria das vezes, nós nem estaríamos com aqueles problemas se Deus tivesse um peso sobre nós. O nosso desânimo é porque a sabedoria de Deus não exerce um peso sobre nós. O nosso desânimo é porque o amor de Deus não está exercendo um peso sobre nós. Não há glória de Deus, não estamos vendo a glória. A glória é peso, ela não está exercendo um peso sobre nós. É por isso que grande parte daquelas orações nem precisariam estar sendo feitas como estão sendo feitas. É por isso que, ao sentir o peso da graça de Deus, Paulo, quando Deus diz, minha graça te basta, ele pensa, puxa vida, vou ficar com essa dor, mas essa graça me basta, mas vou tentar ficar com isso mesmo. Ele diz, vou me gloriar nisso. Você vê, a graça para Paulo, ela tem um peso que, em relação àquele sofrimento, não tem peso. Aquele sofrimento tem um peso irrisório, perto do peso a glória. Então ele está glorificando a Deus, está glorificando a graça de Deus. Isso é que é glorificar, e é sobre isso basicamente que é oração. Quase todos os nossos problemas estariam resolvidos se todas essas belezas de Deus tivessem um peso de glória sobre nós, se estivesse sendo glorificado em nossa vida. É por isso que Jesus está dizendo, eu vou te glorificar com a minha morte, porque o peso de agradar a ti é infinitamente maior do que os temores que a morte, ao mesmo estar debaixo da tua ira, podem causar. Então, nós precisamos de descanso, de uma pausa, de férias, sim. De amigos, lógico. De irmãos conosco, sim. Mas nunca é a principal coisa que você precisa. Se isso for, a razão é porque exatamente você não entende o que é oração e não está vendo esse jantar, né, esse cear comigo, e você não está glorificando a Deus nas suas relações. Você não está glorificando a Deus em nada daquilo que você diz crer nele. Então a principal coisa que você precisa é olhar para a glória de Deus, e à medida que elas vão exercendo mais peso sobre você, a sabedoria de Deus exerce mais peso do que as outras coisas que podiam tirar a sua paz, gerar ansiedade. Então você vai sendo transformado de um grau de glória para outro grau de glória. Você está se assemelhando cada vez mais a Cristo, porque para Cristo a glória do Pai exercia um peso infinito sobre ele, de tal maneira que nada que o Pai pediu era demais. Agora que ele está diante da coisa mais difícil, ele diz, glorifica o teu nome, chegou a hora, glorifica o teu nome. Através disso, há esse peso infinito de amor entre eles. Então, quanto mais você vê a glória de Deus, você muda. Não é possível ver a glória de Deus e não mudar, porque a glória de Deus quando você vê, é exatamente
essa beleza está exercendo este peso de glória sobre a sua vida, que elimina aquelas outras coisas que tinham peso. O dinheiro tinha um peso na minha vida, e se eu houvesse problemas com ele, eu ficava meio descompensado. Mas agora, há algo que exerce um peso muito maior. Aquele peso se foi, então ele não causa na minha vida, eu não glorifico mais o dinheiro. Cada vez que alguma coisa tem mais peso na minha vida que Deus, eu glorifico aquilo e não Deus. É sobre isso que oração é. Ela te dá liberdade sobre tudo que está ao seu redor, te dá liberdade em seus relacionamentos. Você não vive uma vida, você é sensível, mas não tem medo. Você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa que desfruta do peso da glória do amor, do peso da glória da santidade. É isso que é glorificar a Deus. Não é dizer uma palavra, ou até dizer que você crê. Como isso acontece? Eu quero encerrar assim. Quando você vai, nós precisamos de toda a ajuda do mundo, não é? De tudo aquilo que o Espírito produz em nós, e é sobre isso que é oração. Você não pode simplesmente contemplar a glória de Deus de maneira direta, que é como se você tentasse ir com uma tampinha de remédio para encher ela com o oceano. Você vê, ela é insignificante para o oceano. Assim, somos nós para contemplar a glória de Deus diretamente. Como nós precisamos começar, a oração é parte essencial de como nós fazemos isso, ceando com Cristo. Se você quiser contemplar a glória de Deus de maneira abstrata, não funciona, por causa disso que eu falei. Você não pode pensar, Senhor, me dá uma sensação da glória do seu amor. Você pode comprar livros sobre meditação, né? Tem livros evangélicos que imitam meio o mundo, o jeito do mundo de se concentrar e meditar, focar a atenção, mas você não consegue, como uma tampinha de remédio, não consegue se encher com o oceano de Deus, o oceano que Deus é. Então você não pode se relacionar com a glória de Deus assim. Você vê a glória de Deus na face de Cristo, você se enche de tudo que é a revelação. É por isso que Moisés tentou ver a glória de Deus, e a resposta é: ninguém pode ver minha glória e viver. É grande demais, é infinito, é como tentar encher uma tampinha com o oceano inteiro. Quando você vai no Novo Testamento, então, em 2 Coríntios 4, 6, a Bíblia diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória dEle na face de Cristo. Então é assim que nós queremos encerrar. Olhe para esses 5 primeiros versos. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Se você continuar lendo, você vai ver que nesses 5 versículos está toda a história do mundo, de uma eternidade a outra eternidade. É incrível. O que Jesus está... Ele diz assim, aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. O que eles estavam fazendo antes da fundação do mundo? Um estava glorificando o outro, sentindo o peso do amor, com aquele amor que tu me amava antes que o mundo existisse. Quando você tem um relacionamento saudável de amor, um casamento, uma amizade, entre aspas, isso tem algo a ver com o que a gente falou sobre glorificar. Você se deleita em honrar o outro, em mostrar aquilo de bom que aquela pessoa tem e traz a você. Eles estão fazendo isso de maneira infinita, não é? Se deleitando completamente um no outro e sentindo o peso, sabe? Glorificando, sentindo a glória daquele amor, de todos aqueles atributos, de tal maneira que o Pai quis manifestar isso num plano eterno. Então, por exemplo, no verso 2, Jesus diz: porque assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste.
Jesus ia mostrar a glória que ele tinha com o Pai lá na eternidade, fazendo esta obra aqui, fazendo desse jeito, porque ele disse: chegou a hora de eu morrer e mostrar a tua glória. Fazia parte de um plano eterno para a glorificação, a manifestação dessas belezas infinitas de Deus, e para que isso tivesse um peso sobre nós, como tem sobre eles. Por isso que ele diz: para que eles me amem com o amor com que tu tens me amado, com esse peso de glória que esse amor tem. Então ele vê a terra aqui, porque nós, aqueles que o Pai deu a ele na eternidade, nós decidimos viver como nossos próprios salvadores, colocando peso e glória em todas as outras coisas que não eram Deus. Como resultado, o nosso relacionamento com Ele foi partido, quebrado. Então Jesus está dizendo: eu vou perder meu relacionamento contigo, e vou estar debaixo da tua ira, para que eles possam de novo contemplar a sua glória, e para que eles possam experimentar a glória do amor que tu me tens neles mesmo. Então ele se tornou, ele perdeu o seu relacionamento e perdeu a sua glória com o Pai, entre aspas. Inicialmente na encarnação ele se tornou mortal, vulnerável, ele podia ficar doente, ele podia ser morto, ele foi morto, mas não só fisicamente. Na cruz ele sofreu a ira de Deus. Ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Foi a única vez que Jesus orou e não chamou Deus de Pai, a única vez, porque ele estava no nosso lugar. Deus é Deus de todo mundo, mas ele não é Pai de ninguém a não ser de Cristo, e é Pai daqueles que agora estão em Cristo. Ele estava em nosso lugar. Deus é o Deus do universo, mas ele não é Pai de ninguém a não ser do Filho, ou agora daqueles que ele colocou no Filho. E como Jesus estava lá em nosso lugar, ele está falando assim, ele não usou o Pai, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Paulo está dizendo, é quando você olha para Cristo que você pode ver agora. Se você tentar olhar diretamente para a glória de Deus, isso é como tentar encher a tampinha com o oceano. É contemplando isso na face de Cristo, é vendo seus atos salvíficos, é vendo o que ele fez, como ele viveu, como ele era totalmente voltado para a glória do Pai em tudo que ele fez. Ele perdeu a sua glória para que nós pudéssemos ter a honra de sentir de novo o peso da glória de Deus, nós que estávamos destituídos da glória de Deus. Então ele diz: Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ver a glória, glorificar, é sentir o peso, isso muda a vida. É por isso que Paulo está dizendo, nós somos transformados assim, santificados assim, de um grau de glória para outro grau de glória, até um dia sermos exatamente como Cristo é. Ou seja, todo o peso da glória de Deus exercer a mesma coisa que exerce em nós, que exerce nele, e todo o peso do amor do Pai exercer em nós, o que exercer em nós, como exerce no Pai, de tal maneira que nós vamos amar Cristo com o amor com que o Pai tem o amado antes da fundação do mundo. Então ele fala assim no versículo 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tu tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. É sobre isso que é oração, é sobre glória em primeiro lugar. E você vê que a maior parte dos outros problemas estão resolvidos aí. Jesus perdeu acesso ao Pai para que você e eu tivéssemos acesso de novo, para que nós pudéssemos cear, para que nós pudéssemos olhar como quem olha num espelho atentamente, olhando os poros, contemplando as belezas da glória de Deus, de tal maneira que elas exerçam o peso de glória sobre as nossas vidas, que é o que glorificar é. Em outras palavras, você contempla a glória que transforma você e que exerce esse peso. Paulo diz, ao olhar para Jesus e sua história, ao ela encher seu coração, através dela o Espírito Santo te santifica desse jeito. Cada vez mais ele faz algo de Deus ter mais peso na sua vida do que outra coisa que tinha antes. Então você muda. Aconteceu o mesmo problema que eu tinha antes com o dinheiro, com a saúde, mas isso não me afeta, porque agora há um peso de glória da sabedoria de Deus sobre mim, da providência de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Isso exerce um peso. Então eu sou como a Louise Rainer, dizendo, você não pode destruir a minha carreira, você não pode destruir a minha vida, você pode destruir a minha carreira, mas isso não tem um peso. Você não está afetando a minha vida, como você pensa, por ser o dono da Metro-Goldwyn-Mayer. Você não pode me destruir, eu vou continuar vivendo normalmente.
Isso não tem peso. Você vai poder dizer isso. Isso começa a mudar a nossa vida, porque nós estamos começando a ver a glória de Deus. Isso é que é ver a glória de Deus. Você pode estar pensando assim: olha, eu não sei se eu sou cristão, então, se isso é assim, pastor, mas eu quero dizer para você, isso é cristianismo. Cristianismo não é você dizer: eu estou tentando mudar, eu virei uma nova folha, e eu vou tentar viver assim agora. Cristianismo não é reformar-se, não é tentar mais forte a partir de agora. Cristianismo é transformação, através de nós olharmos a glória daquele que morreu por nós, e através dele vermos essas belezas da glória de Deus, de tal maneira que elas começam a exercer um peso sobre nós, que vai nos transformando de glória em glória. Isso é cristianismo, não é tentar mais forte para me virar uma página na minha vida. Isso é qualquer tipo de religião, ou qualquer tipo de filosofia que o mundo usa para tentar mudar. Não tem nada de cristianismo. Cristianismo é simplesmente a obtenção de ajuda para a vida, ou inspiração para a vida. Não é preencher relatórios como aquele presidente da ONG. Cristianismo é viver com um propósito totalmente novo. Portanto, o primeiro passo na obtenção do que está sendo oferecido não é simplesmente acreditar: eu acredito no amor de Deus, eu acredito na sabedoria de Deus. A questão é: que peso de glória isso exerce sobre as nossas vidas? Porque Paulo diz: de glória em glória nós vamos sendo transformados à medida que isso acontece. Então, se nós cremos, que tempo nós temos gastado em oração? É assim que a glória de Deus é manifesta. Nós estamos lá ceando com Ele, e Ele conosco, olhando atentamente. É sobre isso que é oração. É por isso que a questão de oração não é se já uma coisa vai acontecer, se exatamente isso que Deus falou vai acontecer, para que eu vou orar? Essas pessoas não conhecem nada sobre oração, nem sobre o Evangelho, nem sobre a transformação, nem sobre o que é glorificar a Deus. Por exemplo, quando Jesus se batizou, a Bíblia diz que o céu abriu, a glória de Deus se manifestou e disse: esse é meu filho amado. Muitas das vezes nós achamos que isso é simplesmente ligado ao batismo, mas não é. É a oração, ao batismo de Jesus naquela hora, né? Porque isso fica na nossa mente, porque foi assim. Mas o texto diz assim, em Lucas 3, 21 e 22: e aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre a forma de uma corpórea, como uma pomba, e ouviu: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Foi resposta à oração. Nós vemos a glória de Deus, ela se manifesta assim: abra os céus para mim, entre, eu quero cear contigo, tu cear comigo. Essa é a razão da oração primária, essa é a oração primordial. Ela tem tudo a ver com a transformação das nossas vidas, porque não é assim que nós contemplamos mais profundamente a beleza de Deus na face de Cristo, a glória, e essa glória começa a exercer um peso sobre nós. Aí aquelas coisas que eu achava difícil, assim eu sou santificado pela verdade. Aquelas coisas que eu perdi aquela amizade, aquilo vai me deixar, porque tem um peso, mas agora eu tenho isso aqui, eu estou vendo a beleza daquilo que Cristo perdeu para que eu pudesse ter acesso. Isso exerce um peso infinitamente maior. Aquilo é ridículo, não exerce um peso na minha vida, então aquilo não é glorificado mais, nada mais é glorificado. Quase todos os problemas caem no seu lugar, e em vez de eu orar menos, eu oro mais. Então eu que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso é primário sobre oração, tem tudo a ver com transformação, com glorificar a Deus, com sentir o peso da glória de Deus, com nossas vidas serem transformadas de glória em glória. É por isso que Jonathan Edwards, que falou sobre a glória de Deus daquela forma que nós vimos no início, diz: a oração é a respiração do crente, do cristão, porque tem tudo a ver com a glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tudo vence, pois quem se ergue quando se levanta o Rei. Poder do seu nome, nada se compara ao mistério do seu ser. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir.
ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado